Amém, meus amores, ótima tarde. Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2022. Eu estava quase 2 meses sem fazer live, né, gente? Desde o dia 18 de setembro. E depois eu fui entender o porquê que Deus me deu aquela ordem tão clara, gente. Andar com Deus é tão maravilhoso que você recebe dele a direção, sabe? Todos os dias, em todos os tempos, em todas as estações. A presença de Deus, ela não muda. Para aqueles que caminham com Deus há muitos anos, como eu, que vieram do mundo, que entregaram a sua vida completamente ao Senhor Jesus, sabe? Que receberam um batismo de água, que é aquele que limpa, e de fogo, que é aquele que nos mantém de pé. Porque sem batismo com fogo, ninguém vai aguentar estes últimos dias. São dias difíceis, em que a direção de Deus é ouro, sabe? Então, ele me falou, fique sem fazer. Fique sem fazer até eu te dar a ordem. Lives, no caso. E eu obedeci. Saudando os irmãos aí que estão entrando. Tá bom o microfone? Esse é o microfone do próprio iPhone, gente. É bem melhor. Porque ontem eu fui colocar no ensaio aquele de lapela e ficou bem abafado, sabe? Aí eu acho que esse tá melhor, não tá? O som tá bom aí, minha voz tá legal. O fundo musical tá bom ou tá alto? Vão me dando um feedback aí antes da gente entrar no tema. O tema de hoje, acaso Deus não fará justiça? Claro, baseado na palavra dele, amores. A palavra principal dele hoje em Lucas 17, versos 1 ao 8, a parábola da viúva insistente. Então eu te digo, nação brasileira, seja essa viúva, insista. Amém? A Dani tá aqui dizendo tudo ótimo, a Márcia disse sim, a Rei Estevan disse tá ótimo o microfone. Gente, o iPhone é um mundo à parte, viu? Só presta o que for dele, o que não for dele, o que for pirata, né? Não vai dar bom, não. Olha, a pastora Kátia tá aqui, sou testemunha viva da vida da minha filha. É verdade. Esses dias, 2 pessoas falaram pra ela, né, que me assistem, que realmente na minha vida só Deus podia fazer e fez. A Doralice disse amém. A pastora Kátia disse está excelente. O Sidney entrou. A Sarita entrou. O Glaudísio. A Márcia, acho que já falei, né? O Amar, o Tom, a Dani. Bem-vindos, amores. A Gica, a Amanda tá aqui também. Então eu quero hoje, na palavra de Deus, deixar o meu recado à nação brasileira. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sou muito intensa e muito sensível. Parece que tudo acontece pra mim à 10ª potência. E nesse momento, sabe qual é a minha sensação? 7 dias depois que tudo aconteceu, que amputaram algum membro meu sem anestesia. Que eu fui amputada sentindo toda a dor. Então essa é a sensação. Acho que a gente tem sim que se permitir ficar triste, chorar. Eu mesma passei uns bons dias aí chorando muito. Mas de repente eu me levantei e Deus disse: a tua cura, a tua direção vai ser na minha palavra, como sempre foi nesses 10 anos. E algo te aconteceu de ruim? Deus disse a mim. E eu disse não, Senhor. Até aqui tu me ajudaste, me sustentaste. E assim a obra que eu faço para ti. E assim a vida dos meus pais, da minha irmã, da minha família, sabe? Até no Judá eu vejo a face de Deus. E às vezes quando ele faz tolice, eu quero brigar com ele. Deus diz, você pediu essa bênção. Você me pediu. Lembra do quanto você me pediu?
Agora tá aí. Só que você vai ter que cuidar. Então, a primeira base bíblica é essa. Insista. Lucas 18, versos 1 ao 8. Vamos ler na versão NVI, tá bom? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, este é um recado ao Brasil. Orar sempre, Brasil, e nunca desanimar. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Ô papai, fala, Jeová. Então, nessa certa cidade havia um juiz, olha isso, que não temia a Deus. Cheia magesi calabás, Deus sou. Nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. O Brasil está me aborrecendo. O Brasil não para de insistir: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. Chei amagesia de canto, iera la soire narás. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. O juiz injusto é Jesus falando. Ele, o juiz injusto, lhes fará justiça depressa e rápido. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus escolheu o Brasil para ser este modelo de fé, de insistência. Amém? Deus escolheu o Brasil como esta viúva insistente que clama ao juiz insano, mau. Faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. Para quê? Para anteceder o arrebatamento, para anteceder a vinda do Filho do Homem. Primeiro o arrebatamento, depois a segunda vinda. Então o Brasil ficou no centro dos holofotes para ser um modelo de fé. Jesus confiou no Brasil. Olha, Brasil, eu vou permitir, mas é para mostrar para o mundo que tu não desistes, que tu insistes. Amém, irmãos? Eu precisava trazer esta palavra aqui hoje, porque o Senhor me revelou e eu creio. A mesma palavra de Deus me tirou do mundo e me purificou por completo. Há 10 anos eu me mantenho. Há 10 anos eu venho pedindo ao Senhor: faze-me justiça contra o meu adversário. E Ele diz: fará e depressa essa justiça, para que quando o Filho do Homem vier, Ele encontre fé na terra. Então, quais são os pontos fortes aí nesta palavra? Orar e nunca desanimar. Amém, amores? Insistir. Fé. Orar sem desanimar. Insistir. Ter fé. E por falar em fé, vamos lá para a próxima base. Hebreus 11, versos 1 ao 16. Hebreus 11, versos 1 ao 16. Alguém digita aí para mim, tá, gente? Porque se eu digitar, o meu tripé, ele fica ao léu aqui, então começa a fazer barulho, tá? Hebreus 11, versos 1 ao 16. Vamos lá.
próxima base bíblica. A primeira, Lucas 18, versos 1 ao 8. A segunda, Hebreus 11, versos 1 ao 16. Hebreus 11, versos 1 ao 16. Aqui já tá na versão A Mensagem, tá bom? Obrigada, Lu. Ela colocou aí pra gente digitado, tá? Saúdo quem tá assistindo gravado também, pelo YouTube, pelo Facebook. Paz do Senhor, irmãos. Eu deixo sempre na descrição as bases, tá bom? Então, vocês estão aqui conosco nesta hora, acompanhando. Pastora Kátia diz, amém, concordância com seu discernimento. A nação brasileira está liberta pelas orações dos justos do Senhor. Estes são os verdadeiros arrependidos. Amém, pastora. Isso é para que o Filho do Homem, quando vier, encontre fé na terra. Devemos insistir, devemos continuar. Esta é a ordem, então vamos obedecer. Que as outras ordens do inferno se calem, estejam cada vez mais baixas a ponto de silenciar totalmente nos nossos ouvidos. Que os nossos ouvidos têm fé no Filho de Deus, que é Jesus. Seu nome é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Hebreus 11, versos 1 ao 16, gente. Nesse contexto aí, Paulo, não tá provado que Paulo é o autor dos Hebreus, tá bom? Mas eu acho. A gente vai conhecendo a palavra, vai conhecendo um pouco dos apóstolos e vai tendo essa convicção. Então, para mim, é Paulo que diz aí. Ó, começa aqui. A minha versão é a mensagem, Hebreus 11, 1 ao 16, os versos. O fato essencial da existência é a confiança em Deus. Então, se nós estamos aqui, se nós existimos, é para confiar em Deus. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Em outras traduções, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus e o que já foi criado, mesmo que ainda não possamos ver. Olha, você precisa crer no que você ainda não pode ver. Isso é fé. Amém? Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo que ele acreditava. Não, o que ele trouxe que fez a diferença. Então não foi o que ele levou para Deus que fez a diferença, Abel. Mas foi o que ele acreditava. Ele tinha certeza que Deus ia receber aquilo. Que Deus existia e ia receber. E ia aceitar aquele sacrifício. Deus observou e aprovou, considerando justo aquele sacrifício. Deus está observando e aprovando os brasileiros agora. E considerando justo este sacrifício. Brasileiros indo às ruas, brasileiros aumentando as vigílias de oração. No meu caso, eu ainda não fui para a rua, ainda não tive a ordem de Deus. A ordem para mim foi fique na torre de oração, e é isso que eu estou fazendo, inclusive agora. Na minha torre, lá, Casa de Oração Filadélfia Israel, na minha torre, aqui na minha casa, meu quarto, esta é a torre, ó, estou aqui no meu quarto. Então, gente, Deus tem considerado justo o nosso sacrifício. Após todos estes séculos, aquela fé continua chamando nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, porque Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. Enoque foi arrebatado, né? É impossível agradar a Deus sem ser pela fé. E por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe
e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco. Noé não, gente. Já essas coisas de fim de ano na nossa cabeça. Pela fé, Noé, gente, construiu um barco em terra seca. Ele foi avisado sobre algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito. O resultado, toda a sua família foi salva. Oh, calabaias de caça. Então, gente, ele construiu um barco e foi avisado que alguma coisa ia acontecer, só que ele ainda não podia ver. Mas pela fé, ele confiou. E aí, a família dele e ele foram livrados do dilúvio. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Agora a gente está nessa linha divisória aqui no Brasil. O mundo descrente e o mundo que crê. De que mundo você é? Eu sou do mundo que crê até o fim. Oh, rabaxere de calabás. Como consequência, Noé se tornou íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Quando eu saí do meu emprego há 6 anos atrás, eu não tinha ideia do que me esperava. E eu confesso para vocês que se eu soubesse como eu sei hoje, eu não teria abandonado. Porque hoje é 10 vezes pior. Hoje eu faço trabalho de 10 pessoas a mais. Hoje eu me sinto sozinha. Hoje eu me sinto desamparada muitas vezes numa obra local. Mas tem um detalhe, eu tomei uma decisão e eu não volto atrás. Assim Abraão se sentiu. Então, ele não tinha a menor ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir num país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que quem fez a promessa iria cumprir. Creia, Brasil. Creia. Foi assim que de um homem idoso e sem vigor nasceram milhões de pessoas. Parecido com o Brasil, né? A história de Israel é bem parecida. Nós parecíamos sem nenhum vigor, mas nos levantamos. Milhões de pessoas clamando por justiça. Faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. Chei a margesia de canto. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Eles viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem. Mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender por que Deus é tão orgulhoso dessas pessoas. E por que há uma cidade à espera delas. Que cidade é essa? Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Chamaram a atenção de Deus pela fé. Aquela viúva chamou a atenção de Deus pela insistência. No final desta guerra, já se tem um vencedor. Miguel vence. Apocalipse 12, versos 7 e 8. A linguagem que eu escolhi aqui para ler foi NVI.
Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Então, Apocalipse 12, versos 7 e 8 diz que houve uma guerra nos céus. Que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Miguel é a tipologia de Jesus. Jesus e os anjos de Deus. O dragão, diabo e seus demônios. Então Miguel e seus anjos lutaram. O dragão e seus anjos revidaram. Mas não foram suficientemente fortes. Não venceram o dragão e seus demônios. E assim perderam seu lugar nos céus do Brasil. Você pode crer? Porque está escrito. Então era isso que eu queria dizer. Insistam, tenham fé. No final desta guerra, já há um vencedor declarado. E é Miguel. Jesus. Esteja do lado de Miguel e seus anjos. Prevaleça a nação brasileira. Sou eu, Senhor, quem diz. Cheia magesia de canto. E ela soerenarás. Vou eu fazer coisa grande e tremenda aos olhos de todos. Continua, continua, continua e prevalece, Brasil. Eu tenho a espada na bainha e corto a teu favor. Eu tenho a espada na bainha e corto, diz o Senhor. Prevalece, Brasil. Tenha fé, insista. O teu clamor tem chegado até mim, diz o Senhor, até a mim. Oh, Rabachô Menehes. Oh, vou fazer coisa grande. Oh, Rabaxerie Cantarabás. Todos assistirão perplexos à tua vitória, ó Brasil. Oh, Rabaxerie Cantarabás. Todos contemplarão perplexos a tua vitória, Brasil. Cheia magesia de cas. Tão somente creia e insista. Cheia magesia de canto e ela soire. Sou eu, Senhor, quem faço acontecer. Continuem nas ruas. Cheira la iera las suiras. Continuem nas vias de acesso. Cheira la iera la basuiras. Nas torres de oração, ó Brasil, eu sou o Senhor, quem faço. Quem o homem pensa que é. Quem o juiz injusto pensa que é. Basta uma ordem minha, Brasil. Canta, laieira, laçou, e tudo volta ao lugar. Canta, laieira, laçou, e tudo volta ao lugar. Cheira, labás, de onde nunca deveria ter saído. Calabaieira, la suire, la chei, oh, rabachou, me que ne faz. Vou eu te dar vitória, mesmo com a fornalha aquecida, 10 vezes mais. Cheira, la canta, rabash, somente creia ao Brasil e continua. Cheira, laieira, la suire, labás. Eu tenho a espada na bainha, diz o Senhor. E no momento certo eu vou cortar. Iera la, oh, iera la suiras, iera la sou, iera labás. Eu vou cortar e vou fazer, todos verão que sou Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. Insiste, tenha fé. Miguel já venceu.